E aí, minha gente, estamos aqui de volta para a nossa aula 37 sobre as bacias hidrográficas brasileiras. E vamos continuar falando, então, das bacias aí de cada uma das regiões. Na aula passada, a gente falou da bacia do Amazonas, falamos da bacia do Tocantins-Araguaia e vamos agora para a região Nordeste, com a bacia do Rio São Francisco. Bom, lembrando, um detalhe, quando a gente fala de bacia hidrográfica, de curso de rios, a gente fala de alto curso, médio curso e baixo curso, ou seja, a posição do rio em relação à altitude. E aí, vamos então pensando já a questão da nascente e da foz. A nascente do rio São Francisco, ela está no estado de Minas Gerais, na região da Serra da Canastra. Então ali, em Minas Gerais, você tem o chamado Alto Curso do São Francisco, beleza? É uma região realmente mais montanhosa, você vai ter uma diferença bastante, uma diferença bastante, esqueci a palavra, gente, não tem problema, mas vai ser uma grande diferença, de altitude em relação ao médio curso do São Francisco. Bom, e por isso mesmo, essa região aqui ela vai se distinguir bastante do contexto regional, ou majoritário da bacia do São Francisco. Bom, pois bem, falando agora da foz. A foz do São Francisco ela vai estar entre dois estados. Justamente o rio ele vai marcar a divisa entre o estado de Sergipe e o estado de Alagoas. Isso lá próximo à foz do rio. E aí você já deve ter assistido alguma novela que mostra aquela região dos canyons, próximo ali à foz do São Francisco. Então, região ali próximo de Propriá, de Toledo, cidades que estão ali nas margens do Rio São Francisco, próximo da foz, já na divisa ali entre Sergipe e Alagoas. Pois bem, mas São Francisco é muita história para contar. Primeiro, porque são 2.700 quilômetros de extensão de rio, e ao longo de todo esse trajeto, tem 1000 coisas acontecendo. Primeiro que é uma região que atravessa principalmente a região Nordeste. Então, você tem ali o sul da Bahia, cortado pelo Rio São Francisco, e o sul da Bahia é muito diferente do norte da Bahia, que é muito diferente do litoral da Bahia. Por quê? Porque o sul da Bahia é próximo de Minas Gerais. Ali é uma região que a gente fala que o baiano fala uai, e come pão de queijo. Então, do ponto de vista cultural e mesmo climático, é muito mais parecido com Minas do que com Bahia, naquilo que a gente entende pelo estereótipo do baiano. Então, por exemplo, o baiano daqui ele não é tão tranquilo assim quanto a galera lá de Salvador. Você tem diferenças culturais gritantes. E o rio ele tem um papel muito, muito importante, principalmente no processo de ocupação do espaço. Agora, perceba o seguinte, o Rio São Francisco ele faz uma curva. Se a gente pensar que ele é um rio que corre em direção ao mar, ele poderia muito bem nascer por aqui e ir direto para lá, mas isso não acontece. Por quê? Porque nesse meio aqui você tem uma marca de relevo muito importante, que é a Chapada da Diamantina. Então, que pega esse interiorzão da Bahia aqui. A Chapada Diamantina, ela se coloca como um obstáculo para o Rio São Francisco. Então, o rio ele vem de Minas Gerais, que ele vai cortar aqui a fronteira para entrar no estado da Bahia, ele se depara com a Chapada Diamantina. E ele é obrigado, então, a dar um rolê, dar uma volta na Chapada, cortando lá por trás, quase na fronteira da Bahia com Piauí, por exemplo. Ok? E nisso, cada região aqui, micro-região do Rio São Francisco, tem um aspecto muito próprio dele. Mas, quando a gente fala de alguns aspectos econômicos do Rio São Francisco, como, por exemplo, a questão da pesca ou da navegação, o médio curso ele tem uma importância fundamental. Porque é no médio curso que você tem mais ou menos uma certa estabilidade de altimetria. E, portanto, você tem um grande trecho, onde as regiões são conectadas pelo rio. Não só conectados do ponto de vista da navegação, em termos do rio servir para ir de um lugar para o outro, como também como eixo de ocupação. Você pega lá na história do Brasil, quando você fala de entrada para o sertão nordestino, você vai pensar numa entrada que se deu pelas margens do Rio São Francisco. Então, processo de ocupação do sertão do Nordeste e de parte do caminho, inclusive, até para ir para Goiás,
ele se dava pelo rio e começava então a se instalar uma ocupação, principalmente nessa região aqui do que seria a divisa entre Bahia e Pernambuco, né, mais lá para o fundão, região que é o começo, né, a porta do Sertão e do Cariri, né, e entrada também para algumas áreas aqui da Chapada da Diamantina, aliás, né, Diamantina porque no passado teve exploração de diamante lá, né, ela foi uma região conectada à área de mineração de Minas Gerais, ok? Caminho para Goiás, caminho para Minas. Bom, tem muita coisa para falar desse lugar, mas vamos destacar também nesse médio curso a questão do potencial hidrelétrico, né? Por quê? Porque é justamente no degrau, né, do alto curso para o médio, depois do médio para o baixo, que você tem as áreas com corredeiras. Então, olha só, uma primeira grande hidrelétrica no curso do São Francisco, ela vai estar no estado de Minas Gerais, mas justamente quando há uma queda abrupta do alto curso para o médio, que seria a hidrelétrica de Três Marias. Ela é muito importante para essa região aqui, né, do sul da Bahia, como também região aqui de Minas Gerais e também para o Espírito Santo. Então, uma hidrelétrica que ela tem uma função regional bastante relevante. Agora, é no São Francisco também que você tem duas outras hidrelétricas lá no final do médio curso, que elas vão ser fundamentais para abastecer, do ponto de vista da energia elétrica, praticamente todo o sertão nordestino e parte do litoral, né, pensando aí as regiões de maior concentração populacional, que vão ser as hidrelétricas de Sobradinho e de Paulo Afonso. Olha só, Sobradinho é bem famosa, inclusive porque onde foi a área alagada de Sobradinho coincide com a região onde lá no passado, no final do século XIX, houve o arraial de Canudos. Lembra lá da Guerra de Canudos, né, do Antônio Conselheiro e coisa e tal? Tem uma historinha, né, que Canudos ia ser alagada e tudo mais, rolava toda uma lenda, né, de que o sertão ia virar mar, falava Antônio Conselheiro. Não é que o sertão inteiro virou mar, mas a região, né, e a cidade de Canudos de fato virou água. Por quê? Porque ela foi alagada pela barragem de Sobradinho. Então, né, curiosidades da história do Brasil aconteceram por ali. Bom, o que mais que a gente tem que falar a respeito dessa região? Tem muita coisa, mas quer saber? Vamos para outra bacia agora. Bom, sobre a questão da bacia do São Francisco, vamos tratar agora de um projeto aí que provavelmente você tem que saber um pouquinho mais para o vestibular, já caiu algumas vezes, e é uma questão polêmica, né, de um dos grandes projetos aí de infraestrutura, né, que o governo federal já elaborou, que é a transposição do Rio São Francisco. Quando a gente fala em transposição do Rio São Francisco, significa o quê? Retirar parte da água desse rio e deslocar essa água por outra região fora do seu curso natural. Então, a princípio, esse projeto ele partiria, né, de 2 pontos, né, do trajeto original do rio, e a partir desses 2 pontos, você criaria ali um canal, né, ou seja, 2 canais artificiais que levariam parte dessa água para regiões que a princípio não têm tanto acesso à água. Ou seja, a ideia é levar vamos dizer assim, o microclima relacionado ao rio, né, ou seja, um ambiente mais úmido para áreas secas do sertão nordestino, para começar a estimular um processo de desenvolvimento biológico, né, e também econômico nessas áreas. Então, os 2 pontos, né, de saída desses canais seriam nas cidades de Cabocló e na cidade de Petrolândia. Então, o primeiro canal de Cabocló, ele sairia em direção até a cidade, né, no interior de Pernambuco, a cidade de Salgueiro. E de Salgueiro teria, né, 3 canais de comunicação ali, 3 subcanais, vamos dizer assim, que se deslocariam para regiões diferentes. Um primeiro canal indo em direção ao Ceará, né, rumo a Juazeiro do Norte. Outro canal atravessando Pernambuco e indo até o Rio Grande do Norte. Outro canal, né, atravessando o sertão de Pernambuco mesmo, né, justamente ali criando, né, acesso às áreas onde, a princípio, você tem a necessidade de um curso de água perene. Outro canal seria a partir de Petrolândia, então também
trecho do curso natural do rio. E a partir de Petrolândia você teria ali um canal principal que se desdobraria entre um que passaria pelo estado de Alagoas, mas voltaria de novo a Pernambuco, e outro que passaria por Pernambuco em direção a Paraíba. Olha só, a ideia, né, aqui seria justamente levar água para as regiões, né, que têm as dificuldades ali relacionadas à seca, ok? Mas você tem também várias outras questões que vão aparecendo diante desse grande projeto. Bom, primeiro, né, seria um projeto de integração regional. Quando a gente fala em integração, significa que a água desse rio ela ia também se somar à água de alguns rios de regiões específicas do interior ali do Nordeste. Né, rios que alguns deles não são perenes e logo com o curso do Rio São Francisco passando por ali, né, dos canais artificiais, esses rios passariam a ser perenes. Outra coisa que quem não é do sertão nordestino talvez não saiba tanto, é que dentro do Nordeste, que a gente geralmente imagina como uma região seca, né? Sempre, quando vem a ideia do sertão nordestino, sempre aparece uma ideia de uma região completamente semiárida, seca constante, coisa e tal, mas existem, vamos colocar assim, como ilhas, né, de umidade dentro do sertão, áreas onde você tem um afloramento hídrico, né? E justamente onde há essas nascentes mais fortes, em projetos anteriores do governo federal foram construídos grandes açudes, né, barragens em áreas de rios que eram mais perenes, justamente para atender ali a questão do abastecimento de água à população local. Então, dentro do sertão nordestino, você tem grandes açudes de abastecimento. A ideia, né, da transposição é também conectar esses rios, né, não perenes e conectar esses grandes açudes do sertão aos canais aí, artificiais do São Francisco. Bom, com isso, você tem não só uma integração do sistema de abastecimento de água, que seria muito mais distribuído, como também uma integração de sistemas de transporte. Vejam bem, por exemplo, como esse projeto ele não está, né, no papel pelo menos, ele não está sozinho, porque mesmo a cidade de Salgueiro, ela, além de ser um entreposto importante para a transposição do São Francisco, ela também se tornou, né, um eixo importante para a construção de uma linha de ferrovias que cortam o Nordeste brasileiro. Então, existe um conjunto, uma rede ferroviária que começou a ser construída por volta de 2008, 2009, e que ela vem desde aqui de próximo da capital de Pernambuco, de Recife, cruza o estado de Pernambuco inteiro, vai até Salgueiro. De Salgueiro, você tem duas ramificações, uma que vai em direção a Fortaleza, no Ceará, outra que vai em direção a Teresina, no Piauí. Vejam bem, a ideia, né, isso aí está tudo conectado às chamadas obras do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento aí do governo federal, né, que ocorreu aí nos últimos governos e que anda meio parado nos últimos tempos. Então a ideia da transposição do Rio São Francisco, né, quando a gente fala de transporte, é criar um sistema de transporte hídrico que ao mesmo tempo fosse integrado também com o transporte rodoviário que já existe e com o transporte ferroviário que está em implantação nessa região. Vejam bem, com tudo isso, a ideia é justamente gerar, né, frentes de desenvolvimento nas regiões do sertão nordestino. Bom, polêmica, né, nessa história toda primeiro, a questão de que alguns vão dizer que as obras aí da transposição, elas vão levar água para quem já tem dinheiro na região. Ou seja, não iria atender a população mais carente do sertão nordestino, na medida em que essas águas do Rio São Francisco, elas serviriam mais à questão da irrigação das novas fazendas que vêm se implantando nessa região aqui, principalmente da Bacia do São Francisco, regiões próximas de Petrolina e Juazeiro, por exemplo, né, onde você tem ali um circuito do agronegócio voltado à produção de frutas para exportação. Não só isso, né, você tem toda uma questão ali problemática com relação ao agronegócio ou atendimento à população. Enfim, se é desse jeito ou se não é, o fato é que a transposição é um projeto extremamente polêmico e que interessa muito você saber mais detalhes, ok? E importa você saber que alguns trechos não estão prontos
e, portanto, você tem ali várias outras polêmicas envolvidas, como o tamanho dos gastos, a questão da saúde do Rio São Francisco no seu curso natural. Vão ter alguns cientistas que vão dizer que não era possível fazer a transposição, uma vez que o Rio São Francisco ele já vem sofrendo um processo de deteriorização por conta ali do desmatamento das suas margens, de um uso desregulado também do seu curso do rio. Então, a retirada de parte da água de São Francisco, ela poderia prejudicar várias outras atividades relacionadas ao rio. Então, enfim, é muita polêmica, são vários pontos de vista a respeito desse projeto. Por isso mesmo, é bom você dar uma estudada nesse daí. Tudo bem, gente? Mas agora, vamos para outra bacia hidrográfica. Por último aí, vamos falar então da Grande Bacia Platina. Olha só, quando a gente fala de Bacia Platina, a gente está falando de 3 bacias hidrográficas que elas estão conjugadas numa única grande bacia. Então você tem a bacia do Rio Paraguai, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Uruguai. Todas as 3 vão formar o Rio da Prata. Então, todas juntas formam a Bacia Platina. Olha só, gente, vamos pegar aqui só para identificar. Partindo de Minas Gerais, justamente da região que a gente conhece como Triângulo Mineiro, né? Triângulo por quê? Porque você tem uma triangulação entre 2 grandes rios que saem de Minas Gerais. O rio Paranaíba e o Rio Grande, eles vão se encontrar e formar o Rio Paraná, que vai cortar aqui, né, justamente na região de fronteira do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. O mesmo Rio Paraná ele vai depois também descer em direção ali à fronteira, fazendo divisão também com o Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná. E aí ele vai ficar famoso por conta de um de seus afluentes, o Rio Iguaçu. Você já ouviu falar da Foz de Iguaçu, né, onde tem as cataratas? Justamente é uma região onde você tem, né, a foz do Rio Iguaçu, que é um afluente do Paraná. Então você tem o encontro de um tanto de água que vem pelo Rio Paraná, mais a água do Rio Iguaçu, né, numa queda ali de relevo, né, formando aquela região espetacular que são as cataratas do Foz do Iguaçu. Pois bem, só que no caminho antes disso, a gente tem vários momentos importantes. Por exemplo, um dos afluentes principais do Rio Paraná é o Tietê, que é um rio importantíssimo para o estado de São Paulo e para a cidade de São Paulo também. E ao longo do curso do Tietê, né, e também de um outro rio importante para o estado de São Paulo e para o Paraná, que é o rio Paranapanema, faz aqui a fronteira entre o estado do Paraná e o estado de São Paulo. Esses rios, por estarem próximos de São Paulo, desse eixo Rio-São Paulo, inclusive, e também relativamente, pensando o Paranapanema, próximo também de Curitiba e de algumas cidades importantes do ponto de vista econômico do estado do Paraná, esses rios eles concentram o maior complexo de hidrelétricas do Brasil, né? As hidrelétricas mais antigas, né, construídas lá pelo período dos anos 60 e 70, justamente desenvolvidas para atender a demanda da produção industrial da região sudeste. É claro que hoje nós temos grandes obras em outras regiões do Brasil, justamente por conta das novas frentes de desenvolvimento. Mas quando se pensa em fronteira agropecuária, em expansão populacional, em ocupação de espaço, lá nos anos 60 e 70, a maior parte da concentração populacional e industrial ainda estava aqui na região sudeste. Justamente por isso, você tem uma área de grande concentração de hidrelétricas nessa região, na bacia do Rio Paraná. E, destacando isso daí também, vamos falar da hidrelétrica de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu ela é feita a partir de um convênio entre o Brasil e o Paraguai, que justamente ela está ali na região da tríplice fronteira. Então, fronteira entre a Argentina, Paraguai e Brasil, região próxima aqui das cataratas. Essa grande hidrelétrica, ela representa, né, para o Brasil cerca de 20% da energia elétrica que o Brasil consome. Para o Paraguai, representa algo em torno de 95% do que o Paraguai consome de energia elétrica. Então veja o tamanho da importância
dessa hidrelétrica para a economia do Paraguai, né, mas também para o Brasil, além de outros vários fatores que são relacionados a ela. Né, hoje você tem a construção de outras hidrelétricas em outras regiões, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, na região da bacia do Amazonas, mas Itaipu ainda está no rol das maiores hidrelétricas do mundo, né, e a principal hidrelétrica brasileira, na bacia do Rio Paraná. Rio Paraguai. O Rio Paraguai, ele se destaca principalmente porque ele corta a região que a gente chama de Pantanal. Pantanal, que é justamente uma área que alaga durante o período das cheias, lembrando que esses rios todos, eles são de sistemas pluviais, ou seja, dependem bastante do movimento das chuvas. Então, é no período do verão chuvoso que essa região ela fica alagadiça, formando várias lagoas, né, integrando rios afluentes do Paraguai, justamente criando essa ideia de pântano, né, como dá o nome. Não é exatamente um pântano, mas é uma área que alaga no período do verão, né, daí o nome, né, de Pantanal. Bom, só destacando aqui um fator histórico importante. Quando a gente pensa na história do Brasil, no processo da construção do mapa do Brasil e da ocupação do Centro-Oeste, é entender que a ocupação do Centro-Oeste ela se deu por via dos bandeirantes. E aí vamos destacar em especial um cara, né, um dos bandeirantes lá famosões da história do Brasil, que é o Raposo Tavares. E o Raposo Tavares, ele vai explorar a região Centro-Oeste justamente fazendo o caminho do trajeto das bacias hidrográficas aqui. Então, saindo de São Paulo, ele vai acompanhar o curso do Tietê, cair na bacia, né, no curso do Rio Paraná, descer até a região sul, próximo ali das cataratas, e depois seguir ao norte pelo curso do Rio Paraguai, né, cruzando toda essa região. Esse caminhamento feito pelo Raposo, ele depois vai ser seguido por outras pessoas, outros grupos, e vai estar ligado ali ao processo de ocupação desse território aí brasileiro e também da formação do mapa do Brasil. Esse é um assunto que você vai estudar, né, na História do Brasil com outro professor. Beleza? Bom, só destacando então que o Rio Paraguai e o Rio Paraná, eles vão ser os dois eixos, aí, né, as duas bacias principais a formar depois o Rio da Prata, junto com a bacia do Rio Uruguai, mas o Rio Uruguai já não em território brasileiro, sim em território do Uruguai, fronteira com a Argentina. Tudo bem, minha gente? Aqui a gente tem então a região de uma grande importância econômica, tanto para a economia do Brasil, como também do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Tudo bem? Então ficamos por aqui na aula de hoje. Até mais!